conseguem me escutar bem? Tá tudo certo? Tudo certo, de minha parte. Beleza, então. Tranquilo. Pessoal, então, mais uma vez, bom dia a todos. Enquanto alguns vão pedindo para entrar, que eu vou liberando. O que eu quero explicar para vocês? Eu acredito que boa parte de vocês já me conhecem, os colegas advogados, outros ex-alunos, que também são colegas advogados. Então, qual que é a nossa ideia para a conversa de hoje? Então, é trazer algumas experiências que eu uso no meu dia a dia sobre inteligência artificial e que pode ser útil para vocês no exercício da advocacia, tá? Não sou um técnico em TI, não tenho conhecimento aprofundado, só sou entusiasta, né, do uso da inteligência artificial já faz um bom tempo. Então, a ideia é compartilhar com vocês algumas ferramentas interessantes para o exercício da advocacia. Tá? Hoje, eu já não uso mais todas elas, uso apenas algumas. Hoje, eu já estou mais na parte de programação e automação, então já estou um pouquinho mais avançado nesse aspecto, mas não quer dizer que vocês tenham que seguir a mesma linha, tá? Também iniciei usando as plataformas aqui, nesse sentido que são mais fáceis, mais intuitivas no início do uso da IA na advocacia, e as plataformas elas foram evoluindo, a gente vai conversando com outro colega. Então a ideia é conversar com vocês hoje, trazer algumas experiências práticas para vocês, alguns usos práticos, e compartilhar conhecimento. Sei que tem colegas aqui que também fazem uso já há um bom tempo e podem trocar experiências aí. Então fiquem bem à vontade para interromper a fala, para se posicionar, para escrever aqui no chat, tá, pessoal? Bem tranquilo, certo? Vou compartilhar a tela com vocês para a gente poder ir seguindo aqui. Eu preparei uns slides, depois eu vou seguir uma parte um pouco mais prática aí com vocês, certo? Então, como eu falei, qualquer dúvida, fiquem bem à vontade para a gente poder conversar, fiquem tranquilos para interromper, sem problema nenhum, tá? Então, vamos prosseguindo aqui. A ideia da nossa conversa é a aplicação prática da inteligência artificial na advocacia. Então, aproveito o início para agradecer o convite, mais uma vez, da presidente Bruna, convite esse intermediado e a pedido dos meus colegas da Comissão da Advocacia Pública e, obviamente, autorizado pela URI, que é a instituição da qual muitos de nós nos formamos e a qual eu ministro a aula até hoje. Então, agradecimento especial a todos. Então, vamos lá, aplicação prática da IA na advocacia, pessoal. Primeira premissa que nós temos que ter em mente. A IA, ela é um meio, ainda não muito confiável a um fim específico. Então, o uso da inteligência artificial, ela é um instrumento para a advocacia, ela não vai substituir a advocacia em si, ao menos não até inventarem a inteligência artificial geral, e ainda assim, a questão das relações humanas vão ser bem relevantes nesse mundo. Mas hoje, por exemplo, vamos imaginar, você não quer usar inteligência artificial, eu não quero usar inteligência artificial no meu trabalho. Eu não vejo mais alternativa. É a mesma coisa você querer advogar hoje, mas eu não quero o processo eletrônico, eu quero o processo físico. Tá? Ou quero advogar hoje, mas não quero trabalhar com o EPROC, eu quero trabalhar com um sistema próprio. Eu quero advogar, mas eu quero comprar os livros de jurisprudência como se tinha antigamente. Não tem mais como você comprar livro de jurisprudência. Hoje você vai ter que usar a internet. Então, a internet, as plataformas digitais, assim como a inteligência artificial, são um meio para um fim específico, que é a eficiência no exercício da prática da advocacia. Tá? Então, o que eu pretendo conversar com vocês? Trazer algumas noções básicas, teóricas, porque eu acho que isso aí é importante a gente ter, saber como a ferramenta funciona, o que existe por trás delas, trazer algumas verdades e alertas para vocês sobre o uso de inteligência artificial, demonstrar os principais modelos e utilidades que eles trazem, principalmente os modelos que eu uso, que não são os modelos que vocês têm que usar. Então, cada plataforma, cada sistema de IA vai muito da pessoa,
certo? E se sobrar um tempinho, trazer para vocês algumas dicas de conversação para vocês otimizarem isso no seu dia a dia com o uso da IA. Certo, pessoal? Então, qual que é o primeiro passo que nós temos que ter aqui? O que é uma inteligência artificial? Tecnologia é o sistema que simula processos de inteligência humana com aprendizado, raciocínio e comunicação. Então, ela simula processos de inteligência humana. Ela não é inteligente, tá? Ela não é inteligente. Ela simula a inteligência. Então, até alguns dizem que isso não é nem inteligência, não é nem artificial. Mas não vamos entrar nessa discussão um pouco mais aprofundada. Ela vai fazer um trabalho por nós, tá? As inteligências artificiais, hoje, nós trabalhamos com inteligências artificiais generativas. E eu vou tratar com vocês apenas daquelas que interessam para a advocacia no dia a dia da advocacia. Eu não vou falar aqui sobre inteligência artificial que gera imagem, que gera vídeo, direito autoral de imagem, proteção de dados. Não é o objetivo da nossa conversa hoje. Tá? Então, o que eles vão falar sobre aqueles sistemas, aquelas plataformas de IA que geram conteúdo em texto para a gente que trabalha com processo, a partir de certos treinamentos. Então, nós temos a questão da inteligência da própria IA e aquilo que nós podemos acrescentar para a IA estudar, ler e depois usar a resposta. Vamos ver a diferença de base de dados e base de conhecimento, que isso também é relevante para a nossa operacionalização com a IA. Outro termo que vocês têm que se familiarizar hoje é o termo prompt. Tá? Hoje, o prompt é o termo que vocês vão utilizar para dar os comandos para a inteligência artificial. Então, prompt é uma instrução ou comando em texto que o usuário fornece ao chatbot para obter uma resposta específica. Funciona como uma orientação que permite ao modelo de linguagem compreender o contexto e gerar respostas relevantes e precisas. Então, quanto melhor o prompt de vocês, o comando que você vai para melhor vai ser o retorno. Então, muitos falam que eu não consigo usar IA direito, as respostas são ruins. Muito provavelmente, você está dando o comando errado, você não está dando as orientações de maneira adequada para ter um bom retorno da IA. Se a IA é imprecisa, se a IA ela erra, boa parte é culpa nossa em não dar os prompts corretos, a não dar os guias corretos para ela. E aí nós tínhamos a ideia de que a profissão do futuro seria o engenheiro de prompt, que nem diploma teria, mas seria o profissional, digamos assim, do futuro, que iria ganhar altos salários. Inclusive, tinham propostas desses 50, 80 mil reais por mês para engenheiros de prompt, que gerariam prompts dentro de plataformas empresariais. Hoje, a própria IA está substituindo o engenheiro de prompt. Hoje, a inteligência artificial gera os melhores prompts, porque nada melhor do que ela mesma gerar um prompt que ela entende adequado para dar melhores respostas. Então, seria, em tese, a profissão mais valorizada do futuro. Então, um bom advogado era aquele bom advogado que fazia bons prompts. Hoje, a realidade já está um pouco diferente. Hoje, nós temos que trabalhar com engenharia de contexto. Tá? Contexto é o banco de dados com memória histórica de conversas, fluxo de RAG, chatbots paralelos, prompts de sistemas de ferramenta como Google Drive, entre outras plataformas ou outras disponibilidades. Então, a engenharia de contexto, hoje, é a prática de projetar sistemas que determinam o que o modelo de IA deve ver antes de gerar uma resposta. Em vez de escrever um comando direto, como escreva um e-mail profissional, você constrói um ambiente onde a IA tem acesso à conversa anterior, histórico do usuário, documentos relevantes e até ferramentas como agendas, planilhas ou buscadores externos. A engenharia de contexto, ela lida com a curadoria e o gerenciamento das informações que os modelos acessam antes de gerar uma resposta. O que eu quero dizer para vocês? Hoje, tá? Vamos falar agosto de 2025, já é permitido que nós não usamos apenas uma IA para fazer nossas peças processuais. Nós podemos ter uma IA mãe, que é a que vai coordenar, e nós podemos ter várias inteligências artificiais subsidiárias com tarefas muito específicas para gerar a nossa peça. Então, hoje, dependendo da plataforma que você usa, você tem que saber qual o contexto que eu tenho. Eu tenho possibilidade de pesquisar na internet para ter uma resposta melhor? Eu tenho possibilidade de pesquisar na jurisprudência para ter uma resposta melhor? Eu tenho a possibilidade de pesquisar em livros para ter uma peça melhor? Qual que é o contexto de ferramentas que eu posso dar para a minha IA, para, a partir disso, eu fazer um prompt adequado?
Tá? Então, existem várias plataformas que você consegue dar várias ferramentas para a inteligência artificial, de tal forma que uma vai ser especializada só em redigir os fatos, outra vai pegar, vai pesquisar na jurisprudência, outra vai para a internet, outra vai para livros e vai te dar qual que é a fundamentação jurídica para a tua peça. Acumulando, somando tudo, aí a mãe vai fazer aquela compilação de informações para ver qual que é o melhor texto a ser redigido. Vai ter um especializado em fazer pedidos. Então, hoje nós temos essa possibilidade de trabalhar com um contexto enorme, com várias inteligências artificiais, trabalhando em conjunto, conversando uma com a outra, para depois dar a resposta. E isso em milésimos de segundos, tá, gente? Então, vocês têm que entender, quando vocês vão trabalhar com uma plataforma, vão dizer, Jean, qual que é a melhor plataforma? Qual que é a melhor IA para advogados? Não existe a melhor IA para advogados. Existem plataformas que oferecem certos contextos que você, sabendo usar, vai ter respostas melhores e não sabendo usar, vai ter respostas medianas. Então, nós temos... quando você vai escolher uma inteligência artificial para trabalhar uma plataforma, você tem que saber o que ela te oferece e qual que é o benefício daquilo que ela te oferece, se você vai saber usar ou não. Eu, por exemplo, trabalho com várias plataformas, porque nenhuma delas me contenta 100%. Agora, o que eu uso em cada plataforma? Como que eu uso cada plataforma? Qual que é a utilidade de cada plataforma para a redação das minhas peças processuais? Então, isso eu quero trazer para vocês, mas vocês precisam entender que a situação hoje já avançou muito, e nós temos opções variadas de sistemas e plataformas de inteligência artificial. Certo? Quais os tipos de IA que nós temos? Hoje nós trabalhamos com IA generativa, certo? É uma IA estreita, então ela é especializada em tarefas muito específicas. E isso é muito bom. E quanto mais específicas ela for, melhor ela vai ser para aquela tarefa. A inteligência artificial, alguns dizem que ainda não houve como é que eu posso dizer, a criação dela, e que isso está para ser criado em 2, 3 ou até 5 anos, que seria uma inteligência que superaria a de todos os humanos. Tá? Mas não quer dizer que hoje, dependendo do contexto interpretativo que você faz parte, ou que você adere dentro da teoria da inteligência artificial, não se entenda que exista. O que eu prefiro falar para vocês? Temos que saber que a nossa IA hoje ela é estreita. Se ela é estreita, ela é especializada em tarefas específicas. Então, por isso que vocês vão entender por que eu não gosto muito do ChatGPT, porque o ChatGPT ele faz um pouco de tudo. E eu gosto de inteligências artificiais que são focadas mais em processos específicos, tá? Porque eles têm mais utilidade para a gente. Como que funcionam o ChatGPT, por exemplo, que é mais famosa, e essas outras LLMs? Eles são treinados com base em informações que estavam na internet. E essas informações podem ser verdadeiras, falsas, podem ser tendenciosas ou não. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente usa a LLM com base só naquilo que ela sabe. Eu corro um risco muito grande dela inventar informações, eu corro um risco muito grande dela me dar informações equivocadas ou dar informações até mesmo tendenciosas. Por isso que é importante usar ferramentas, usar outros elementos para que a IA consiga me dar uma resposta mais assertiva sem depender só do conhecimento dela. Tá? Outro termo que a gente tem que também aprender a trabalhar é a questão dos tokens. Hoje a gente não fala mais em palavras, não fala mais em quantidade de letras, a gente fala em quantidade de tokens. Hoje, a minha pergunta e a resposta que a IA me retorna, ela é correspondente a tokens, certo? Então vocês vão ver, por exemplo, em plataformas, quantos tokens de entrada, que é a minha pergunta, quantos tokens de saída, os valores, se você vai usar, vamos imaginar, de uma automação via API, não vou entrar nesse assunto aqui, porque não é um pouco mais complexo. Como é que eu vou, por exemplo, medir o tamanho de um texto, o tamanho de documentos? Hoje, por exemplo, vamos imaginar, o ChatGPT tem um contexto de 200 mil tokens, tá? Mas o que isso quer dizer? Isso corresponde a quantas páginas, quantas palavras? Aí tu faz uma média, olha, um token corresponde a mais ou menos de 3 a 4 letras, né? Resumindo.
Então, quer dizer que eu consigo colocar um documento com quantas letras lá dentro? Isso corresponde a quantas páginas em PDF. O Gemini, por exemplo, tem um contexto de 1 milhão de tokens. Então, quer dizer que eu consigo colocar muito mais documento lá dentro para ele estudar, analisar e me dar uma resposta. Então, eu consigo colocar um processo muito mais longo e ele não vai se perder dentro daquele estudo que ele faz. Então, nós temos que entender que hoje, para usar a inteligência artificial, a capacidade de raciocínio dela, de análise, de pensamento, se mede pela quantidade de tokens. Tá? Então, vocês precisam dar uma olhadinha nesse termo aí para se familiarizar. Pessoal, até aqui tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Podemos seguindo. Tudo certo? Beleza. Então, essa aqui é a parte básica. Algumas verdades e alertas que eu preciso passar para vocês, tá, gente? Primeiro, nenhum modelo de inteligência artificial é perfeito. Tá? Não existe a melhor IA, não existe a IA perfeita que faz tudo. A inteligência artificial não substitui o ser humano ainda. Alguns ela já substitui, em outras profissões. Na profissão da advocacia, ela ainda não está substituindo o advogado. Se bem conduzida, ela realiza peças melhores que qualquer advogado, tá? Ou que qualquer membro do judiciário. Nós temos aí uma evolução muito grande com decisões interlocutórias, até mesmo sentenças, porque a análise da inteligência artificial acaba sendo muito mais precisa do que o próprio olho humano, certo? Tranquilo, Jarbas. IA também não faz milagre. Então não adianta a gente achar que vai pegar uma inteligência artificial que ele vai sair pronto, perfeito. Bah, cara, isso aqui ficou do jeito que eu sempre sonhei que seria. Não vai ficar, não adianta, tá, gente? Você vai precisar conferir, vai precisar fazer uma correção, vai precisar fazer uma adição. O termo que talvez a IA usa não é o mesmo termo que você usa. Ela pode aprender com os teus modelos, mas muitas vezes ela segue um estilo de escrita próprio. Dão bug, travam, deixa você na mão de vez em quando, tem que estar preparado para isso, tem que estar preparado para você fornecer um processo, ela dá uma resposta que não tem nada a ver com aquele processo que você pediu para ela analisar, então às vezes isso acontece, é comum, tem que estar ciente disso. Às vezes você pede também algumas coisas para ela, elas esquecem, tu pensa, mas como é que eu faço 10 perguntas atrás, ela me respondeu certo e agora já esqueceu. Então isso depende muito do limite da janela de contexto dela, que a gente falou que mede por tokens, então nós temos que saber quantas perguntas nós podemos fazer para ela até que o contexto dela fique cheio e aí ela comece a dar, começa a se perder, se esquecer um pouco nas informações. Também temos que estar a par desse tipo de informação. Saem do ar, de vez em quando você vai usar a plataforma e não está funcionando, acontece, as empresas às vezes sofrem seus problemas técnicos, precisam corrigir isso, aí fica horas às vezes fora do ar. Desobedece, vocês pedem para ela fazer uma coisa, ela faz outra. Às vezes alucinam, e a alucinação é um problema muito sério para nós, advogados, porque elas inventam jurisprudências, inventam doutrinas, inventam artigos legais, e o advogado tem que cuidar muito disso para não responder, não tomar uma multa por litigância de má-fé, ou até mesmo ato atentatório à dignidade da justiça, ou até mesmo responder a um processo na OAB por alterar a verdade dos fatos, por às vezes usar de expediente para obter algo que não seja adequado. Então, isso aqui a gente tem que cuidar muito. Já temos vários exemplos de advogados que citaram jurisprudência inexistente e fizeram referência a documentos equivocados e estão respondendo a processos na OAB, né? O próprio judiciário encaminha para a instalação de processo junto à OAB por esse tipo de conduta. Então, tem que cuidar com a alucinação dela. Inventa aquilo que a testemunha disse e não disse, transcreve informações que não são idôneas, não são verdadeiras, então temos que cuidar muito dessa alucinação dela, tá? Outra coisa, as IAs não dão soluções prontas. Nós temos mecanismos que vão ajudar a fazer aquilo que nós faríamos, elas vão economizar o nosso trabalho, mas se eu souber dizer o que ela tem que colocar na minha petição. Então não adianta botar lá, conteste essa inicial. Tá, mas com que argumento? Mas ela nem contestou a preliminar de justiça gratuita, nem fez a preliminar disso, lá no mérito não alegou aquilo. Tá, mas você disse que ela, então ela não vai dar solução pronta.
Então você tem que conhecer o direito para pedir para que a IA consiga oferecer isso para você de uma maneira bem específica, da maneira que você quer, tá? Outra coisa que nós temos que estar ciente também é que ela sempre vai dar uma resposta diferente. Você pode pedir 10, 20 vezes a mesma coisa, ela vai dar 10, 20 vezes uma resposta diferente. Vai mudar uma outra palavra, um pouquinho na frasezinha, vai mudar alguma coisa. Existem formas de você controlar ela e evitar que a IA se desvie muito, né? Nós chamamos de guarda-reios, para evitar que a IA fuja um pouco do contexto da análise, mas isso é da própria natureza, porque cada pergunta é uma resposta diferente, e essa resposta é um cálculo diferente que ela faz dentro das suas análises matemáticas lá, e cada palavra, cada letra é um número que ela vai localizar por aproximação. Então nós temos que entender isso também. Não adianta querer fazer sempre igual, porque ela nunca vai fazer sempre igual. Mas tem um comando que ajuda você a manter a mesma coerência, né? Você usar, olha, escreva ipsis literis isso, que você disse na outra vez, use ipsis literis o termo, a petição, as sementas que eu trouxe, aí ela vai transcrever exatamente. Então são algumas estratégias que a gente pode usar para colaborar nesse tipo de trabalho. Esse aqui é o principal. A inteligência artificial, de forma geral, ela não tem compromisso com a verdade. Ela tem compromisso contigo. Ela quer agradar você. Imagine você botar uma inicial e você precisa fazer uma contestação. Aí você diga, me ajuda a fazer a contestação, assim, e ela vai dizer, olha, doutor, infelizmente, essa inicial está perfeita, não cabe contestação. A matéria está 100% adequada. Desculpe. Não, ela tem compromisso com você. Ela vai ajudar você a achar alternativas e escrever aquilo que você quer. Ela vai mentir por você. Ela vai induzir por você. O papel dela é te agradar, é agradar o usuário. Então você tem que cuidar muito que ela não tem compromisso com a verdade. Até mesmo se não se usa plataformas de IA, menos ChatGPT e outras, para pedir se a pessoa tem direito ou não tem direito. Ali você vai pedir como que você quer que ela responda por você, como que você quer que ela escreva por você. Tá? Como eu já falei, eventualmente inventa informações, não confie nunca nos julgados, na jurisprudência, doutrina e artigos que ela cita. Isso aí, para nós, é complicadíssimo confiar só no ChatGPT, por exemplo, só no Gemini, ou só no Cloud, depende da IA que vocês usam, não dá para confiar se não usar as ferramentas corretas. Então, elas vão inventar. O Grok inventa, todas elas inventam jurisprudência. É comum inventar jurisprudência. Então, tenha muito, muito cuidado com isso. Sempre confira, tá? Mas, porém, no entanto, todavia, né, apesar de todos os problemas, são vários Albert Einstein à nossa disposição, extremamente velozes e, conforme uma pesquisa não muito recente, que são de uns 3 meses atrás, erra menos que um ser humano. Então, nós temos hoje um avanço muito grande na inteligência artificial que garante um menor nível de erro do que um ser humano. Claro que, né, gente, é aquela velha história. O diabo é temido não porque é diabo, porque é velho. Então, quanto mais experiência você tiver, mais segurança você vai ter nas respostas. Mas a IA, ela é um instrumento que vai te ajudar muito a materializar a sua ideia, o seu conhecimento. Ela vai te poupar tempo de escrita, vai te poupar tempo de pesquisa, vai te poupar, às vezes, tempo de raciocínio, até achar coisas que o teu olho profissional não viu. Então, nós temos que saber usar isso de maneira, obviamente, ética, correta, mas começar a dar um pouco mais de confiança na IA, porque ela está melhorando a cada semana, a cada dia tem coisas novas, e ela está evoluindo muito. Tá, pessoal? Então, aqui são algumas considerações. Até aqui, alguém tem alguma indagação, alguma ponderação que queira fazer, ou podemos prosseguir, pessoal? Vou interpretar o silêncio como está tudo certo. Então tá, vamos lá. Quais são os principais modelos e utilidades para a advocacia? Eu vou trazer para vocês, obviamente, alguns que eu uso, alguns que eu já usei, e os modelos que, basicamente, a maioria dos advogados, membros do Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública usam no seu dia a dia. Tá? Faço parte de vários grupos em nível
nacional e nós debatemos muito sobre os modelos. E então essas conversas aqui, elas são bem relevantes, né, desses grupos. Conforme você compra o livro, compra o curso, você participa de alguns grupos, os debates são bem interessantes. Mas, apesar de nós termos uma gama de plataformas de inteligência artificial, existem algumas que, para a nossa área jurídica, são melhores. São mais seguras, e eu vou trabalhar com essas aqui com vocês, tá? Vou, pelo menos, fazer um rol aqui para vocês de algumas e vou trabalhar na prática outras que eu vejo que são mais interessantes. Nós temos aí algumas plataformas que eu uso e eu recomendo que use. O ChatGPT é a mais famosa de todas. Eu não uso, mas tem quem gosta. Tá? Muito boa. É muito boa para redação de peças, para transcrição de depoimentos, para análise de documentos manuscritos. Ela é muito boa. O Gemini é uma das minhas preferidas, uso bastante, tá? Que é da Google. O Claude, eu usava muito ele para redação de peças, mas o Gemini, no meu ponto de vista, está um pouco melhor, questão de raciocínio e questão de contexto, apesar do Claude, semana passada, ter ampliado o contexto dele via API, também está próximo do Gemini e ter lançado uma versão nova. O Claude é da Anthropic. O Grok 3, que é a versão gratuita lá do X, antigo Twitter, do Elon Musk, é muito bom para redigir peças longas, mas ele também tem uma limitação no contexto dele, não aceita muitos documentos, a não ser que você pague a plataforma e tenha acesso ao Grok 4. Aí você vai ter mais contexto, vai ter uma IA mais forte, né? E aí você vai poder usar mais. A Eficiência IA, que é uma plataforma que eu estou desenvolvendo, depois eu vou mostrar para vocês. Minuta AI, que é uma feita especificamente para advogados, e é que o nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul está usando, claro que uma versão diferenciada para o judiciário, mas é o que está usando, e o Abacus que é uma plataforma multiuso que dá para fazer horrores aqui dentro, e o custo dela é bem interessante. E aí nós temos alguns complementos que eu acho que são indispensáveis para o nosso dia a dia. Temos a plataforma Perplexity, que serve para fazer buscas no Google. TurboScribe, que envolve transcrições. VoiceIn, que é uma extensão de voz. I Love PDF, que é para converter documentos. Vocês já devem usar muito para comprimir documentos. A Jus.IA. Já respondo, Jarbas. O Notebook LM, que é da Google, que é muito bom para conversar com processos, para dialogar, para estudar, para conversar com livros, pegar citações interessantes. O PJ Office Pro, que é para mexer com arquivos em PDF. PDF 24 também é para converter PDF em texto, basicamente uso. O Dollar, que é uma questão de agenda no WhatsApp. Tá? Então o Jarbas perguntou, o que tu acha do Perplexity, Notebook LM e Copilot? O Perplexity, eu gosto dele, porque as pesquisas dele são muito mais rápidas. Então, o Perplexity, eu gosto de pedir, tem direito ou não tem direito? Cabe ou não cabe? Ele faz uma pesquisa boa, dependendo, se você tem um plano grátis ou plano Pro, você tem benefícios melhores. Eu uso muito o Perplexity para pesquisas no Google, tá? Uso muito ele. Gosto muito do Perplexity, é top. O Notebook LM, eu uso mais para doutrina. Boto livros lá dentro, tiro dúvidas, peço qual que é o entendimento do autor X, Y ou Z, eu jogo um processo lá dentro para conversar com o processo, tirar certas informações. E aí o Notebook LM tem a possibilidade de gerar podcast também, para você estudar uma matéria enquanto está dirigindo, alguma coisa, eu acho interessante nesse sentido. Recomendo muito o Notebook LM para quem estuda, tá? Porque dentro do Notebook LM tem o Gemini, ambos são da Google, e ela é bem interessante. O Copilot, ele está integrado junto com as ferramentas do Office. Eu não gosto muito dele, não estou dizendo que é ruim. Estou dizendo que eu não gosto, eu gosto é de conversar com o Copilot, porque o sistema de conversação dele, eu vejo que é muito superior aos outros. A naturalidade, o sentimento das conversas, elas são muito boas, tá? Mas o Copilot, eu acho ele um pouco limitado no tamanho das respostas dele. Minha opinião, tá? Então é uma IA que eu pouco uso, a não ser que eu queira conversar sobre alguma coisa. E até
né, tem dificuldade de pesquisar online, perguntas diretas, assim, quando você vai fazer para no sistema de conversação deles. Mas também é uma baita de uma ferramenta. Tá? Então não quer dizer que eu não uso, que não é uma boa ferramenta. Recomendo que use sim, tá, Jarbas? É muito boa. Muito boa. Mas como é que nós temos... Bom, seguindo então. O que nós precisamos compreender por primeiro, tá? Quando você vai usar uma IA, você tem que saber que tipo de arquivo que ela aceita. E eu preciso manipular esses arquivos. No EPROC, no PJE, todos os processos que a gente baixa são em PDF, né? E aí eu pergunto, a IA lê PDF? Lê, depende da IA, e depende se tem alguma foto lá dentro. Vocês já pegaram processos que estão lá no EPROC, os mais antigos, que migraram, e eles são digitalizados como fotos? Né? Às vezes, aí, quando está por foto, são poucas as IAs que reconhecem isso. Então, nós temos que saber manipular esses arquivos. Tá? Então, nós temos a possibilidade de automação, que eu não vou entrar aqui também, pesquisa online e produção de peças. Mas eu não vou me aprofundar nesse sentido. Só vou falar sobre a questão da manipulação de arquivos. Muitos de vocês usam o PDF cru. PDF cru. Dá para ler, dá para selecionar e copiar? Dá. Às vezes sim, às vezes não. O que eu sempre trabalho? Eu converto o PDF em OCR. Vou mostrar para vocês como é que faz isso, tá? Converto o PDF em OCR para poder transformar aquela imagem em texto editável, digamos assim, onde a IA consegue extrair as letras para poder ler o documento. Então tem que passar esse filtro. E eu também gosto, depois de fazer isso, converter em TXT. Por quê? Porque o PDF ele tem um tamanho muito grande. Dependendo da IA, ela tem tantos mega que você pode usar e um PDF não vai entrar lá, ou talvez vai entrar um, não entra mais. Quando eu converto o PDF em TXT, ele tira todo o peso do PDF, tira as imagens necessárias, tira os timbres e tudo, e aí fica só o texto cru e um arquivo minúsculo. Então, quando a gente transforma o PDF em arquivo de texto simples, isso aqui é padrão, tá, gente? Nos grupos a gente conversa e todo mundo está seguindo essa mesma linha. E todo mundo conferiu para ver que a verdade procede. A IA, ela lê muito melhor, muito mais rápido e se perde bem menos. Então, se você quer ter respostas mais objetivas, o recomendado sempre é transformar o arquivo em PDF em arquivo de texto. Mas você não vai conseguir fazer direto sem passar por esse filtro do OCR, que é a extração dos caracteres. A gente também tem que saber como converter áudio e vídeo em texto. Uma audiência, por exemplo, a IA não vai ouvir a audiência toda extraída, tem que converter e transcrever aquele áudio em texto. Uma imagem do processo eu também tenho que saber converter em texto. Carteira de trabalho, por exemplo, outros manuscritos, eu também tenho que saber converter em texto, ou saber qual IA vai ler aquele manuscrito sem maiores problemas. Porque se não, você joga o processo dentro de uma plataforma, ou de um chatbot de IA, e ele, como ele não consegue ler, ele ignora aquela informação. Às vezes essa informação ela é muito relevante para o teu processo, para o teu cliente. Então nós temos que também ter ciência de que ela precisa saber ler essa informação, ou se ela não souber ler, como eu faço ela ler isso? Tá? Então eu tenho que saber manipular os arquivos em PDF. Tá? Em arquivo em áudio e vídeo também, para converter num formato que a IA possa analisar. Para isso, tem essas ferramentas aqui. O I Love PDF, vocês conhecem basicamente para comprimir arquivos, mas aquela tem a opção, é gratuito, tá? Para converter em OCR. O PDF 24 também tem uma ferramenta que converte o PDF com OCR para texto, então você consegue transformar em TXT. Outra coisa importante, que eu acho relevante, é a questão de organização. O próprio I Love PDF tem essa opção. Muitas vezes você trabalha num processo com tabelas, com planilhas, com fichas financeiras, e isso, às vezes, em vez de estar na horizontal, a folha reta, está digitalizado na vertical. E aí, se você simplesmente converter em texto aquilo, a IA não vai entender nada do que está aquilo ali, que está na vertical. Então, muitas vezes, você tem que pegar o PDF e girar aquela página, para que aí sim a IA leia de forma correta as informações. Então, é outro cuidado que vocês têm que ter no dia a dia da advocacia, é analisar se aquele PDF que você baixou do processo precisa ou não precisa ter um giro de página ali.
porque as plataformas elas não giram automaticamente. Você tem que saber girar elas para depois sim converter em OCR, para depois sim converter em texto. Senão vai ficar um monte de letra aleatória virada ali, a IA não vai entender nada, e às vezes aquela informação é muito importante para ti, e você não vai conseguir usar essa informação de maneira adequada, ou mesmo a IA sequer vai interpretar ou reconhecer esse tipo de informação. Para transcrever áudio e vídeo, eu uso essa plataforma aqui, o TurboScribe, tá? Que é muito boa, claro, uma plataforma cara, eu acho ela cara, é questão de R$700 por ano, mas ela tem uns limites muito bons para transcrever áudio e vídeo, e transcreve muito bem, transcreve muito rápido. Tá? Gravações de até 10 horas ela transcreve, mas também tem a versão gratuita, se vocês quiserem usar. Depois eu vou mostrar essa plataforma para vocês. Também dá para usar o notebook LM do Google para transcrever áudio e vídeo, ele também lê, também transcreve áudio e vídeo, tá? Para a IA ler imagem ou ler um manuscrito, o ChatGPT faz muito bem isso, e o Gemini também, tá? Só que a diferença é que o ChatGPT eu tenho que colocar como imagem aqui dentro. Aqui no Gemini, por isso que eu gosto dele, eu posso jogar o arquivo do jeito que eu baixo do eProc ou do PJE, seja com foto, seja com manuscrito, ele vai ler, ele vai entender, ele vai interpretar. Então isso aqui é muito, muito bom, a forma de leitura do Gemini para imagens e manuscritos. Para pesquisa, a gente pode usar o próprio Gemini do Google, para pesquisar informações na internet, usando essa opção aqui, o Deep Research, que eu recomendo muito, eu vou mostrar para vocês o porquê que eu recomendo. Perplexity aqui, como o Jarbas tinha comentado, né, é uma ferramenta muito boa também, inclusive você tem a opção de pesquisa mais aprofundada, com mais fontes, então você pode usar outras, você pode até escolher qual IA você quer usar para pesquisas profundas. A Perplexity está evoluindo muito, mas qual que é o foco dela? Quando a gente tem uma dúvida, a gente vai para o Google, né? Em vez de ir para o Google, você vai para o Perplexity. E o Perplexity faz a pesquisa no Google para ti. Ele dá toda a resposta pronta e diz quais sites ele pesquisou para você ir lá conferir e ver bem certinho. Então, isso aí otimiza muito o nosso tempo, principalmente de pesquisa. Para a jurisprudência, eu acho indispensável para todo advogado precisa assinar o JusIA, tá? O JusIA é uma plataforma do Jus Brasil, então muitos de vocês talvez já assinam o plano do Jus Brasil, que é a plataforma para pesquisa de jurisprudência, mas o JusIA é a inteligência artificial da Jus Brasil usada para pesquisar e te dar respostas ou ajustar jurisprudências de acordo com a tese que você usa. Então, é uma ferramenta muito boa, inclusive, para saber se a pessoa tem ou não tem direito, se você quer pesquisar, se pode ou não pode, certa coisa, pesquisar aqui, porque a resposta dele é só com base na jurisprudência. Tá? Muito bom. E você pode escolher qual tribunal você quer, sem problema nenhum. Até decisões de tribunais de contas nós temos aqui para pesquisa. Então, essa aqui é uma ferramenta que eu entendo hoje como indispensável para qualquer advogado. Para realizar peças processuais, tá? O ChatGPT é bom, não uso, mas é bom. O Gemini é bom, uso bastante para realizar peças. O Claude é muito bom, inclusive para escrita, é meio padrão assim no meio do jurídico, que da escrita ele é o melhor. Eu não vejo como melhor, eu vejo com ele e o Gemini estão no mesmo nível, né? Mas é muito bom o Claude, tá? O Grok, que eu já falei para vocês, também é bom para fazer peça, tá? Ele faz peças muito boas, mas eu consigo jogar arquivos menores se eu tiver no plano gratuito. Plano pago, eu consigo jogar arquivos maiores. Mas ele também inventa jurisprudência, tem que ter cuidado. Assim como o Claude inventa, tá? Tem que ter esse cuidado. O Abacus AI é uma plataforma muito interessante para você trabalhar para qualquer coisa. Por que ele é interessante? Porque o Abacus, ele tem o ChatGPT, inclusive tem o ChatGPT 5, tem o Claude, tem o Gemini, tem o Qwen, que é uma chinesa, tem o Perplexity, tem o Química 2, tem o O3 Pro, que é para pesquisa profunda, tem o Grok, inclusive o Grok 4, tem o DeepSeek, então ela tem praticamente todas as IAs de topo de linha, estão ali, sem contar que o preço é ridículo, é $10 por mês, é muito barato para você ter essa plataforma. Então,
eu gosto de ter ela como uma plataforma reserva quando eu quiser uma IA específica para uma demanda em específico. Então, a gente tem que conhecer exatamente o que cada uma faz. E tem várias outras opções aqui, tá? O Eficiência, a plataforma que eu estou desenvolvendo, depois eu vou explicar para vocês o porquê que eu gosto, porque ele não tira a minha pessoalidade da petição. Eu consigo escrever do meu jeito, com o auxílio da IA, não vem nada pronto, tá? Então essa aqui é uma plataforma que eu estou desenvolvendo. E essa plataforma aqui, que é a que muitos advogados acreditam que usam, né? E também é o que o Judiciário Gaúcho está usando. É o Minuta AI. É uma plataforma muito completa, muito boa, para advogados, faz muita coisa interessante, e eu acho o preço também bem acessível. Pessoal, alguma dúvida aqui ou podemos começar a nossa conversa e para botar a mão na massa? Pode ser? Deep Research também tem no chat GPT, tá? O chat GPT também tem essa questão da pesquisa profunda, certo? Mas como eu digo, como eu não uso, eu não posso avaliar, tá, Jarbas, se é boa ou não. O que eu uso bastante é da Google, que faz relatórios muito bons mesmo, inclusive evita muito erro de petição, tá? Porque, na verdade, eles fazem pesquisa para a gente, pesquisa aprofundada, tá? Mas sim, o ChatGPT tem, Jarbas, essa opção também, tá? Gente, então vamos lá. Eu vou começar com vocês aqui. Estão conseguindo ver minha tela aqui, gente? Beleza. Veja, a primeira coisa é ele converter arquivos, tá? No I Love PDF, a gente sabe que um arquivo cru, como está aqui, por exemplo, vejam esse modelo aqui de contrato, tá? É um arquivo que eu não consigo selecionar nada aqui. Não consigo selecionar o texto. Se eu não consigo selecionar o texto, a IA, a maioria das plataformas de IA não vai reconhecer esse texto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar este PDF aqui dentro, tá? E converter o texto em OCR. Vejam aqui, tu baixa o PDF e vejam só, ele aumenta o tamanho, né? Infelizmente ele aumenta um pouco o tamanho do arquivo. A internet aqui não está muito boa para download, mas vamos lá. Bom, baixou. Vejam aqui como é que ficou o arquivo. Agora eu posso selecionar o texto, estão vendo? Isso aqui eu tenho que saber fazer, porque senão a IA não vai ler esse documento. A maioria das IAs não vai ler esse documento. Tá? Então isso é importante. Só que esse documento ele ficou muito longo. Ele ficou com 6 mega e pouco. Então o que às vezes eu tenho que fazer a partir disso? Eu tenho que pegar esse documento e botar lá no PDF 24. E usar a opção PDF, conversor de PDF para texto. Tá? Eu vou jogar o PDF aqui com o OCR e ele vai converter o PDF para texto simples. Gente, eu não uso mais essas ferramentas porque eu já fiz uns códigos que faz tudo isso aqui automático para mim, tá? Mas até vocês conseguirem fazer código, vocês têm, olha só, baixou o OCR e aí ele fica assim, ó, fica em formato de texto, tá? Ele extrai todos os caracteres e fica em formato de texto, bem tranquilo. Tá? Então isso aqui é muito importante para vocês trabalharem com IA e para vocês poderem usar a plataforma de maneira adequada. Outra plataforma que eu recomendo que vocês façam, que vocês usem, ou melhor, uma plataforma não, uma extensão, é o Voice In.
aqui, tá? É uma extensão do Google Chrome, tá? Aqui já está instalado, né? Você vem aqui, voz sintetizador de voz para texto e coloca. Por que eu acho interessante? Porque, olha só, tá aqui, certo? E aqui tá o microfonezinho. Se eu clicar aqui, alô, som 1, 2, 3, testando, ei, 1, 2, 3, som. Ele transcreve tudo que eu dito. E ele é um atalhozinho, você deixa o microfonezinho aqui no teu navegador. Então, quando você quiser fazer uma pesquisa, quando você quiser fazer talvez um prompt longo ou uma instrução longa, é muito mais fácil você ficar ditando do que ficar escrevendo. Até você demora muito escrevendo, às vezes. E outra coisa que a gente tem que considerar é que a IA não precisa se preocupar muito com ponto, tá? Com exclamação. Vai falando que ela vai entender o teu contexto. Não precisa te preocupar muito em escrever bonitinho. Às vezes, quando você escrever muito bonitinho, é até pior. Tá, gente? Então, eu recomendo que vocês instalem essa extensão. Tá? Existe a versão gratuita, existe a versão paga. Eu nunca precisei pagar, porque a versão gratuita é até 1 hora de ditado por dia. Certo? E aí você edita, deu alguns segundinhos aqui, ele já, se você ficar tantos segundos sem falar nada, ele já cancela, mas dá para falar muito durante um dia aqui, sem problema nenhum, ficar editando coisas. Eu acho uma extensão muito útil para a nossa prática do dia a dia, principalmente quando a gente vai fazer digital, pesquisar jurisprudência, para qualquer outro tipo de atividade nesse sentido, tá? Próximo que eu quero mostrar para vocês é o TurboScribe. TurboScribe é essa plataforma aqui, como eu falei, de transcrição de áudio e vídeo, tá? O que a gente trabalha aqui, tá? Pessoal, eu peguei aqui vídeos de processos públicos, tá? Então, de pessoas que provavelmente vocês não conhecem, que são de comarcas bem distantes. Então, vamos colocar aqui, eu botei aqui um depoimento, tá? Aí eu posso escolher o modo mais rápido, golfinho, baleia, acho bem estranho, né? Mas, tipo, mais pesado, mais rápido, mais leve. Você consegue colocar aqui para reconhecer os locutores, eu sempre boto automaticamente aqui. E uso a IA para remover ruído ou tentar otimizar a transcrição. Carregou o vídeo, vem aqui em transcrever. E ela é muito rápida, olha, é um depoimento de 8 minutos e meio, e ele vai transcrever bem rápido aqui, vai fazer a transcrição bem rápida. O baleia é ajustado para a máxima precisão, vejam, tá? Aqui estão as informações, português Brasil, e aqui, gente, eu posso transcrever, como eu falei, às vezes é mais fácil eu, em vez de ficar anotando tudo que eu falo com o meu cliente, gravar a conversa com o meu cliente, explicar, olha, essa conversa está sendo gravada, depois que eu gravar a conversa, eu jogo numa plataforma para transcrever a minha conversa com o cliente, e a partir daquilo que ele transcreveu, eu coloco numa outra IA para fazer a petição inicial. E aí ele já sabe todos os fatos daquilo que o cliente comentou, daquilo que é relevante, ou não, ele já começa a descrever inicial. Então é uma estratégia muito interessante para economizar tempo. Desde você quer ficar com o bloquinho, com a caneta, anotando, grava a conversa, explica para o cliente que está sendo gravado, e aí você transcreve essa conversa e joga na IA a conversa. Ela vai colher todos os pontos interessantes para o processo. Você não precisa ficar tentando lembrar de informação, tentando lembrar o que ele falou. Então eu recomendo que vocês façam isso e usem plataformas de transcrição de gravações de reuniões que vocês fazem de atendimentos. Eu acho que isso é muito válido para otimizar a nossa prática. E até mesmo a IA, depois ela vai fazer um relatório, vai ver bem certinho o que você quer, né? De acordo com os fatos que o cliente passou, você vai poder transcrever isso para a petição inicial, se for fato, para contestação ou para qualquer outra peça que você acha relevante. Tá? Vamos encerrar a transcrição que vocês já vão ver como é que funciona. Bom, transcreveu, certo? Aí eu posso exportar minha transcrição. E o legal aqui é que eu posso exportar ou em PDF, ou em DocX, ou em TXT, que é como eu gosto, já que eu vou jogar na IA, né? E eu também consigo botar os carimbos do tempo. Então, vejam, eu baixo, e aí aparece aqui, por exemplo, em que momento foi falado sobre isso, ó. Vejam,
1 segundo, ele vai botando o timer. E aí, depois, se eu quiser nos memoriais, por exemplo, fazer uma referência ao depoimento, ele é muito bom, porque se eu mandar IA, ela pode lá dizer quantos minutos e quantos segundos a testemunha falou isso. Em qual momento que a testemunha falou tal assunto, em qual momento do depoimento foi comentado sobre isso. E aí a IA pode buscar e extrair até mesmo o tempo adequado. Para depois, se o juiz quiser conferir, e lá ele vai, escuta o vídeo e chega lá nos tais minutos e vai ver que a pessoa falou isso, tá? Então eu acho que essa é uma ferramenta muito boa nesse sentido. Principalmente para gravações longas. Para gravação longa. Quem trabalha, às vezes, com processo crime sabe que, às vezes, um depoimento vai 2 horas, 3 horas, dependendo do caso. Então a ideia dessa ferramenta aqui, TurboScribe, é transcrever gravações. Quem tem o plano pago, tem transcrições ilimitadas e arquivos até 10 horas. Quem tem o plano grátis, é 3 transcrições por dia e é até 30 minutos cada transcrição. Mas todas as opções continuam. E aqui você também pode, quando você pode colocar, inclusive, você pode colocar links do YouTube, um arquivo do Google Drive, vamos você carregar, você pode colocar links aqui para ele transcrever e importar links, tá? Então você pode, eu quero estudar uma aula, vou lá e transcreve a aula. Se não tiver transcrito, baixei um documento, importo e eu consigo fazer a transcrição aqui. Então é uma ferramenta bem legal para transcrições longas. E eu posso transcrever várias ao mesmo tempo. Eu tenho um plano pago aqui, são várias ao mesmo tempo. Então isso aqui às vezes até é interessante alguém rachar isso aqui, umas 3, 4, 5 pessoas, porque como as transcrições são ilimitadas, ninguém vai ter problema. Só cria um usuário, uma senha comum, né? Uma conta no Google comum e segue o baile. Tá? Então fica aí a dica para transcrição de audiências. Outra ferramenta, Notebook LM. Pessoal, fiquem à vontade para interromper, tá? Bem tranquilo, se a gente tiver alguma dúvida. O legal do Notebook LM é que você pode criar cadernos, tá? O que é o caderno? Você coloca arquivos aqui dentro, e você pode conversar com os arquivos. Então, imaginar o seguinte, tá? Eu botei aqui um processo, vou colocar aqui o processo, aqui dentro, tá? Tá carregando. É um processo público, inclusive que eu sou autor, então não estou expondo ninguém aqui. E aí, gente, ele carrega o arquivo e eu consigo colocar aqui vários arquivos. Se eu não me engano, até plano pago, até 100 arquivos de cerca de 2.000 páginas cada. Eu também consigo colocar, vejam, arquivos do Google Drive, link do YouTube para transcrição, ou mesmo copiar e colar o texto aqui. Então, o que é o interessante? Você pode criar, por exemplo, vários livros, tá? Ó, vejam, vários livros você cria, cadernos, né? E aí você abre e vai conversar. Com o arquivo. Ele gera um nome provisório e explica. Tá aqui um processo. Esse processo aqui tem, não sei quantas páginas, deixa eu ver aqui. Tem 267 páginas, tá? Eu pergunto, qual foi o objeto da sentença? Teve instrução probatória com testemunhas? Você pergunta e ele vai te dar a resposta única e exclusivamente com base no arquivo. Ele não vai te dar a resposta que não esteja no arquivo, tá? E o legal é que ele coloca aqui, ó, ação de cobrança acumulada, compreensão de fazer. Você bota aqui no rodapé, ele vai achar exatamente de onde que ele tirou do arquivo essa informação. O autor pleiteou restabelecimento tal coisa, declarar a nulidade, não houve instrução probatória com testemunhas. Ó, ele tirou isso aqui da fundamentação da sentença. As partes foram intimadas, as partes nada requereram sobre produção de provas. Então aqui, no Notebook LM, você consegue conversar com qualquer documento. Você consegue conversar com um livro, você pode jogar seus livros digitais aqui dentro, fazer um compilado, olha, vou jogar só livros de direito trabalhista aqui dentro. Jogo ali, e quando eu tiver alguma dúvida, eu vou perguntar e ele vai responder sempre de acordo com os autores. Eu quero que ele faça questões de concurso, ele vai fazer de acordo com questões de concurso.
Inclusive, se você quiser, ele gera aqui, esse aqui, quando tem a opção de gerar resumo em áudio, ele gera um podcast sobre aquele arquivo que você escolheu. Você pode escolher vários arquivos, tá? Você não precisa escolher um só, você pode colocar vários arquivos aqui dentro, tá? Vai adicionando, adicionando, adicionando. E depois você pode escolher qual que ele vai pesquisar, qual que ele não vai pesquisar, e aí ele pode gerar um resumo. Então, quero estudar um processo. Então vou gerar o processo aqui dentro, vou pedir para ele gerar em áudio isso aqui, e eu vou escutando o processo para ver o pessoal conversando e ver quais foram os principais argumentos e quais foram as teses que foram utilizadas pela parte autora, pela parte ré, qual foi o fundamento da sentença, e assim por diante, para você poder ir trabalhando enquanto está dirigindo, enquanto está no meio de uma viagem, enquanto está tomando banho, sabe? Você pode continuar trabalhando a qualquer momento, escutando sobre aquele processo que você está atuando. Então, eu acho uma ferramenta bem interessante. Demora um pouquinho para gerar o resumo de áudio, tá? Não vou ficar esperando aqui para vocês, mas é bem interessante essa ferramenta do Notebook LM. Pergunto, você já conheceu essas ferramentas que eu estou passando para vocês ou é novidade, gente? Imagino que alguns já conheciam. Pessoal, estou falando aqui mais... Novidade para mim. Fala, doutor Luiz Alberto Cima. Novidade. Isso aí é bom. E sugiro que você possa dar no teu programa aqui já conversão do PDF direto para o texto. Sim, sim. Para evitar todas essas conversões. Claro, claro. Uhum. Por exemplo, aqui, o Notebook LM, por exemplo, aqui, ele não lê arquivos em PDF que tem imagem. Ele não lê arquivos com imagem. Então tem que passar no OCR ou converter em TXT. Então aqui é uma desvantagem dessa plataforma, que também é gratuita, tem plano pago, tem plano gratuito aqui da Google, mas é bem interessante para a gente conversar com o processo. Tá? Então fica a sugestão para vocês trabalharem com essa plataforma, certo? Agora vamos falar com o Gemini. Tá? O Gemini tem a versão gratuita e a versão paga também. Só dica, a Google disponibilizou, acho que até final de setembro, quem tiver e-mail institucional, de instituição de ensino, poder cadastrar e ter o plano gratuito por um ano. O plano Pro gratuito por um ano. Por um ano, tá? Então é possível que vocês tenham um plano Pro sem precisar pagar nada. Eu já fiz, eu ainda tenho o meu plano Pro aqui, que eu não descadastrei aqui. Mas, continua. Foi o Matheus aqui. Já no Notebook LM, a gente jogando PDF, esse arquivo tem algum tipo de limite de páginas ou não? Ele tem limite de mega. Cada arquivo não pode ser superior a 25 mega, se eu não me engano, tá? Mas limite de páginas não. Não tem limite de páginas, ele tem limite de tamanho. Tanto é verdade, Matheus, que no Notebook LM você pode colocar aí, se eu não me engano, o plano Pro permite você colocar 100 arquivos num notebook, num caderno, né? Desde que nenhum deles ultrapasse a quantidade de mega. Certo? Então, em termos de páginas aí, eu não vejo limite. Claro que a gente tem que cuidar com a questão do contexto, que ele pode se perder um pouco, isso é normal, né? Mas não tem limite de páginas. Eu acho uma ferramenta topzera, sabe, assim, que a Google inventou, para você conversar com texto, conversar com arquivos. Eu acho essa ferramenta fantástica, 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 fantástica. Tá? Gemini. Então, o que eu falei? O que eu gosto dessa plataforma? Tem duas funcionalidades aqui bem interessantes, tá? Tem a ferramenta do Deep Research. Eu vou jogar um processo aqui. E eu joguei esse processo, inclusive, pessoal, esse processo aqui, ele tem imagens, tá? Então deixa eu só... Opa! Deixa eu só pegar aqui, ó. Esse processo aqui, ele tem imagens, ó. É um processo antigo, tá? Com folhas, certo? Digitalizadas. Então aqui, folhas digitalizadas que eu não consigo selecionar. Mas o Gemini, ele vai conseguir ler. Se eu pedir aqui, ó. Vamos ver aqui.
Faça um relatório resumido da petição inicial e da sentença, sem indicar quem foram as partes autoras e ré. Então, vejam, mesmo sendo um processo digitalizado, eu joguei ele inteiro lá, não fiz conversão de nada, e o Gemini ele vai ler, ele vai conseguir analisar essas informações e vai me dar o que eu preciso. Tá? Ah, eu estou com a opção Deep Research, ele vai criar uma estratégia, desculpa. Acabei clicando na opção, vamos lá. Então ele vai fazer isso, e também o Gemini tem a opção aqui do Deep Research, né, que é a que eu gosto de usar e que o ChatGPT também tem, né, que é o seguinte, vamos imaginar aqui, ó, jogo aqui a peça, ele vai carregar o arquivo. Por que ele está demorando, tá, gente? Porque eu não converti em OCR e também não botei em TXT. Se fosse em TXT, ia ser, ó, num instante. Mas eu só quero mostrar para vocês como ele demora mais para ler os arquivos, porque ele tem que fazer toda a conversão automática em OCR, para daí poder extrair os caracteres. Então ele demora um pouco mais. Isso aqui vai acontecer a mesma coisa. Aqui, por exemplo, o Deep Research, ele vai fazer uma pesquisa na internet, uma pesquisa bem aprofundada para me dar opções. Vamos fazer o seguinte. Jean, só uma questão, se permite? Claro, claro. Fique à vontade, doutor. Tanto o Deep Research como o modo agente do ChatGPT, se tu usar essas duas modalidades dentro dessas ferramentas, a acurácia com relação à citação jurisprudencial é melhor, né? Melhor do que tu usar direto sem usar esses agentes dentro da inteligência. Eu já uso há algum tempo e consegui, né, antes de ter essa ferramenta dentro da plataforma, era tudo inventado, realmente, como tu falou. Agora eles já estão conseguindo citar jurisprudências que a gente vai fazer a pesquisa depois do site e elas estão sendo verdadeiras, né? Não estão sendo aí criadas, como tu disse. Não, é exatamente isso que o Dr. Jarbas comenta. Tanto o ChatGPT quanto o Gemini, eles fazem pesquisa online. Então, eles não inventam mais informações, eles não inventam nada. Por isso que é bom usar essa ferramenta de busca, porque se você não usar e ficar com base só na base de dados da IA, ela vai inventar. Agora, se tu usar essa ferramenta, ela vai buscar na internet, então ela tirou de algum lugar. Ela não vai inventar algo que não existe. Então, isso dá uma segurança muito maior. Esse dia eu fiz, se eu não me engano, 8 ou 9 recursos. Recursos de matérias diferentes, todas matérias diferentes uma da outra. Fiz os recursos, usei o Gemini com o Deep Research e pedi para minha assessora aqui conferir. Eu falei, ó, confere tudo, cada citação, cada artigo, cada linha, tu confere. Ela conferiu tudo, não teve nenhuma errada. Todas certinhas. Todas certinhas. Entrou no site. Então, isso que o Dr. Jarbas fala é muito importante, porque vocês têm que saber usar as ferramentas que são disponíveis. E o interessante, já, só para complementar, aí utilizando o Jus Brasil, né, a JusIA do Jus Brasil, que é a inteligência artificial do Jus Brasil, lá também te dá um relatório, né, numa aba lateral, onde também a acurácia é 100%. Ela cita o acórdão, tem um númerozinho, né, já? Cita o númerozinho ali, tu vai procurar o acórdão na lateral e realmente facilitou bastante a nossa pesquisa aí de jurisprudência. Não, facilitou mesmo, doutor, facilitou mesmo. Isso aí vocês têm que começar a usar, todos têm que começar a usar, porque imagina quanto tempo a gente perde pesquisando jurisprudência ou tentando achar uma tese para alguma coisa, se cabe ou não cabe. Então, realmente, doutor, obrigado pela colaboração e realmente é isso aí, pessoal. Tem que usar. Então, veja aqui, ó, voltando, tá? O Gemini, ele fez um relatório da petição inicial, ele leu os arquivos, tá? Assim, colocou bem certo, fez o resumo, então ele consegue ler e fazer as peças, tá? No Deep Research, vamos imaginar o seguinte. Quero verificar se existe a possibilidade de eu fazer uma ação rescisória nesse processo, e se houver a possibilidade, quais as teses que eu posso utilizar de acordo com os entendimentos atuais do Poder Judiciário, e o que mais você recomenda para que eu utilize em uma futura ação rescisória. Então aqui, qual que foi a minha ideia? Joguei o processo inteiro para ele pedir, olha, me ajuda que eu não sei o que fazer com esse processo. Quero ver se cabe ou se não cabe, o que dá para fazer. E eu fiz isso esses dias, eu tive um processo que caiu na minha mão e eu falei, meu Deus do céu, cara, eu tô desatualizado nesse tema aqui, o que eu faço?
botei aqui, ele me deu, sabe, abriu os horizontes, tem essa tese, um tema, o STF está entendendo assim, o SJS tem o tema tal, tem a súmula tal, e aí, às vezes são matérias que a gente não acompanha, não está atualizado, e eles vão lá e cavocam e conseguem atualizar para a gente. Então, é que nessa ferramenta do Gemini, com o Deep Research, que também tem lá no ChatGPT, e também tem outras ferramentas, aqui ele vai fazer uma estratégia e depois ele vai fazer um compilado bem aprofundado, tá? Bem aprofundado. Olha, vai criar uma estratégia de pesquisa, tá? Veja. Inclusive aqui, ó, pesquisar jurisprudência atual do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e dos tribunais superiores, exceto com as hipóteses de calimento de ação rescisória que possam ser aplicáveis ao caso, como daí ele vai analisar tudo isso aqui. Aí tu bota aí em iniciar pesquisa. E aí tu espera, porque não é rápido, tá? Ele é uma pesquisa bem aprofundada, mas depois eu vou mostrar para vocês aqui o resultado. Voltando ao Gemini, o que a gente pode usar? Bom, eu botei o processo, ele leu. Vamos imaginar, isso aqui já é um processo extinto, mas vamos ver aqui. Quero que me ajude a fazer um cumprimento de sentença suplementar referente a verbas vincendas que não foram contabilizadas na ação inicial. Escreva de modo claro, objetivo e faça uma peça tal qual como deveria ser feito nos modelos em que eu já usei ou que eu já expus no curso do processo. Gente, o comando assim, ó, bem simplório, bem sem muito fundamento, tá? Então aqui ele vai pegar, vai começar a redação da peça e vai fazer uma peça simplória, uma pecinha bem superficial, tá? Bem sem muita firula. Acho que a minha internet hoje não está me ajudando, tá, gente? Por isso que está demorando um pouco, mas geralmente ele é mais rápido, ou talvez seja porque o arquivo, ele não foi convertido em OCR, por isso que ele está demorando um pouco mais, tá? Mas vocês vão ver que vai ser uma pecinha bem simples, que é o que eu recomendo que vocês não façam, tá? Eu recomendo que vocês não façam, não deem comandos como esse. Porque aqui, ó, ele vai fazer a petição, tá? Vai fazer a petição normal. E aí aqui, tá? Ele vai fazer uma coisinha meia boca. Os cálculos ele não sabe, vai deixar tudo preencher. E pedido, olha só, uma pecinha bem simplória, tá? Botou aqui a petição. E eu recomendo que vocês não usem, porque ele não se aprofundou. Foi um comando muito genérico, ele nem sabe o que tinha que fazer ou não. Ele nem considerou que já é um processo extinto, com trânsito em julgado, arquivado há mais de sei lá quantos anos desse processo aqui, ele nem ponderou isso. Então, dá para fazer peça aqui? Dá. Mas eu não recomendo que use esses programas genéricos. Por quê? Porque aqui ele simplesmente fez de acordo com o conhecimento dele. É um processo contra a Fazenda Pública, mas ele está, bom, aqui até considerou os 30 dias para impugnar a execução, que seria de acordo com a execução contra a Fazenda Pública, né? Mas aqui o percentual de 10%, isso aqui não tem, né? Então ele já errou aqui em algumas coisas. Então eu recomendo que não usem esse tipo de comando para construir peças. Pegam para ajudar, para começar de modelinho, mas eu recomendo que não usem, tá? E senão isso aqui vai ter muita imperfeição para vocês, certo? Seguindo. Depois eu vou mostrar o resultado da pesquisa, daqui, ó, da questão da ação rescisória, que eu mostrei para vocês, está carregando, tá? Está fazendo, depois eu vou mostrar para vocês. Outra plataforma que eu falei para vocês que eu tô trabalhando na verdade, vou deixar para mostrar depois essa última aqui. Eu vou seguir pro Minuta AI. Tem alguém aí que já assina o Minuta AI? Ah, Renan, desculpa, vou responder aqui a tua pergunta. Eu crio meus prompts com a própria IA. Então, se eu vou usar o Gemini, eu peço para o Gemini me ajudar a criar prompts. Se eu vou usar o Cloud, eu peço para o Cloud me ajudar a criar prompts. Porque eu quero que ele crie prompts que sejam bons para ele entender. E aí ele me ajuda a criar. Então, a minha dica, tá, Renan? É pedir para a IA te ajudar a criar prompt. Melhor forma que tem para você utilizar isso aí.
No Gemini, por exemplo, você tem a opção até de criar os tais de gems, né? Você pode criar, personalizar um gem. Por exemplo, eu personalizei um para criar relatórios. Então, esse aqui é um gem que vai criar relatórios, tá? Daquelas atividades que eu exerço aqui na prefeitura. Então, eu personalizei, botei documentos aqui dentro, botei... fiz o prompt de como que ele tem que fazer, seguir as regras, e quando eu peço, ele vai seguir um prompt. Então, eu posso personalizar certas atividades. Mas isso depende de você ter um pouco mais de afinidade com a plataforma. Tá? Tá quase acabando ali. Bom, vamos lá. Minuta AI. Essa aqui é a mesma plataforma que o nosso TJ está usando, tá? Vocês devem ter ouvido falar que há poucos dias aí surgiu o Gaia. O Gaia é uma plataforma que surgiu, foi desenvolvida pela Minuta AI. E essa Minuta AI aqui é uma plataforma que eu acho bem interessante, bem completa para o uso da advocacia. Então vejam, por exemplo, só abrir aqui um processo aqui, peraí. O que é interessante aqui na plataforma do Minuta AI? Você pode pesquisar jurisprudência, tá? E aqui você escolhe quais tribunais você quer pesquisar, tá? Eu, por exemplo, tenho aqui STJ, STF, mas eu posso colocar aqui, por exemplo, TJRS. Melhor. Então, vou selecionar aqui, tá? Ué. 3 selecionados. Concluir, beleza. Então, agora, quando pesquisar jurisprudência, vai pesquisar no STF, no SJ, no TJRS. Vejam aqui, ó, STF, SJ e TJRS. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer uma pesquisa, vamos lá. Servidor público que gozou de licença saúde por mais de 6 meses, perde as férias ou tem direito às férias? Vejam que o que eu coloquei aqui, ele colocou a mesma frase no STJ, no TJRS e no STF. E aí você pode simplesmente dar um enter aí, iniciar a pesquisa, e ele vai pesquisar nas 3 plataformas. Essa aqui é uma funcionalidade interessante. Não gostei muito do resultado, tá? Não é muito preciso, mas está aqui. Existe essa possibilidade, tá? Olha, ele dá pesquisa no STF, se não encontrar, não vai dizer que não encontrou, no STJ e no outro Tribunal do Rio Grande do Sul. Então, isso aqui é muito bom para a gente fazer comparação, se você usar os termos corretos aqui nesse sentido. Você consegue, por exemplo, aqui, conversar com o processo. Então, da mesma forma que, vamos imaginar aqui que você coloca um processo judicial no notebook LM, coisa assim, você consegue conversar com o processo. Então, você anexa aqui, consegue conversar com o processo, pedir informações, já vou mostrar para vocês. Deixa eu vou até abrir aqui, o que é o mais interessante do notebook LM é isso aqui. Ó. Você pega o EPROC, você abre ele, até tem o número de processo aqui que eu vou colocar aqui. Botei esse processo, certo? Estão vendo que tem algumas extensões que a gente pode usar aqui, que são extensões próprias do Minuta AI. E aí você pode clicar com o EPROC, aqui você pode escolher a peça que você quer, ou eu já direto boto aqui, ó, Minuta IA. E aí ele carrega todos os documentos do processo, todos, tá? Baixa o processo na íntegra, e ele já abre automático lá no Minuta AI para eu poder conversar e começar. Olha aqui, ó, já abriu aqui o processo, tá? Abriu automático no Minuta AI. Tá aqui o processo, e aí eu escolho a opção chat. E eu começo a conversar com o processo.
E aí, com base nisso, ele vai pesquisando e vai me dando respostas. Tá? Ele vai tá pesquisando, obviamente, e ele converte automaticamente tudo isso aqui, ele passa aquele filtro de OCR que eu falei, tá, gente? E ele converte tudo automático em TXT. Então, isso aqui é muito bom. Então, vejam, ó, tá, tem uma ação movida pela servidora, professora tal, contra o município de Uruguaiana, papapá, primeira instância, recurso nominal, embargo, declaração, incidente, uniformização, juízo de retratação, atualmente encontra na fase de recurso extraordinário, tá? Então, ele fez um resumo do processo. Se eu pegar aqui o documento, inclusive ele tem a opção aqui de resumir, tá? Ele vai gerar um resumo automático do processo do início ao fim. Pedido do autor, controvérsia fática, cronologia das principais atos processuais, então ele coloca as datas e os eventos, ele é muito bom nesse aspecto, Minuta AI, tá? Pontos controvertidos e questões jurídicas relevantes, qual foi o objeto de debate, fase atual do procedimento, ele gera um relatório automático no sistema, mas não quer dizer que eu não possa ir conversando com o processo. Posso ir conversando com o processo. Se tiver algum depoimento, alguma coisa, eu tenho a opção de transcrever a audiência também. Então vejam, pessoal, que eu posso transcrever, até eu vou pegar um aqui para vocês verem. Eu posso transcrever depoimentos, tá? A audiência, vou dar o conteúdo, é uma audiência, e ele vai fazer a transcrição. Ó, também é bem rápida a transcrição dele. É aquela mesma função no TurboScribe, que eu estava mostrando para vocês, e a função no Notebook LM. Então ele transcreve aqui, tá? Ó, deu erro aqui, não sei porquê. Talvez por causa do tamanho, mas ele transcreve, só para mostrar para vocês, ele cria uma transcrição até bem interessante aqui. Deixa eu ver se eu consigo de novo aqui. Ele consegue fazer. Vejam que ele tem a opção aqui OCR automático, então quando ele importa os arquivos, ele importa automaticamente, já converte o arquivo. A gente pode ver que a conversão está aqui, ó, expandir. Quando você clica em expandir, você vê que o arquivo ele já está todo convertido em texto. Ó, evento tal, já está todo convertido em texto. Tá, gente? Então vejo que ele faz isso aqui, que a gente não sei lá no I Love PDF, lá e fazendo todos aqueles lugares lá, ele já faz tudo isso aqui pra gente. Tá? Ó, deu falha na transcrição. Não sei o que está acontecendo, mas geralmente funciona, tá? Geralmente funciona. Eu consigo criar prompts personalizados, mas o legal para ele é o seguinte: bom, botei o processo, certo? Agora eu quero gerar uma minuta. E olha aqui que interessante. Você tem um limite de 100 minutos, dependendo do plano que você pega, ou 200 minutos, e aí eu já gerei 5, por exemplo. Aqui eu tenho um recurso extraordinário para fazer, né? Então, vamos lá. Minuta. Aí o que eu vou digitar aqui? Preciso que faça as contrarrazões do recurso extraordinário, rebatendo todos os requisitos de admissibilidade e que informe que não houve pré-questionamento dos dispositivos questionados, muito menos foi indicada a repercussão geral do tema. E diga que eventual discussão das cortes superiores envolve reanálise fático-probatória. Então, bem simples, tá, gente? E aí eu tenho um nível de esforço, quero uma peça mais curta ou mais longa. Eu escolho aqui qual vai ser o tamanho da peça. Então, agora que eu cliquei aqui, sumiu meu prompt. Vamos de novo. Vamos botar aqui uma peça mais, um raciocínio mais aprofundado. Vamos lá de novo. Elabore as contrarrazões de recurso extraordinário, de modo a rebater todos os pontos do recurso extraordinário e questione a ausência de requisitos de admissibilidade, principalmente a ausência de pré-questionamento e a ausência de indicação da repercussão geral da matéria, e indique que eventual conhecimento da Corte Superior envolveria análise fático-probatória. Então, tá aí o prompt, e aí vamos jogar, tá? Ele pegou o processo, vai analisar, e aí vai começar a redigir a minuta. Olha, ele cria aqui, você abre aqui perto, pegou o prompt, pegou o processo, né?
E aí está criando as contrarrazões. Vamos ver que é bem rapidinho para criar as contrarrazões aqui. Tá? Então ele tem um limite de aprofundamento, de resposta, de 1 a 5, conforme você quer peças mais curtas, peças mais longas. E, inclusive, depois, ao final, eu posso aplicar um template. Eu salvei os meus timbres de petições, e aí eu escolho qual delas eu quero usar. Daí ele já gera o texto dentro da minha folha timbrada. Então, isso também é bem legal. Como eu falei, eu já uso isso porque eu fiz automações em códigos que também já fazem esse tipo de processo. Mas, como eu falei, para quem não tem conhecimento muito aprofundado, isso aqui seja interessante. Tá? Então, está gerando a minuta ainda, vai demorar um pouco, porque, obviamente, é uma peça um pouco mais complexa. Então, aqui ele está elaborando. Vamos ver. Ih, você perdeu tudo. Vamos começar do zero aqui. Vamos começar do zero, que ele se perdeu. Pessoal, o que eu falei para vocês? Elas travam? Travam, dão bug. Então a gente tem que estar ciente que isso aqui vai acontecer, não tem como ser diferente, tá? Então vamos esperar processar aqui. Tá, jogou lá. Beleza. Vamos só botar aqui. Vejam que aqui está tudo medido em tokens, tá? Tudo em tokens aqui, ó. Questão de contexto, como eu falei para vocês. Ele vai gerar a peça. Tá? O que mais que tem desse Minuta AI que eu acho interessante, deixa eu abrir aqui de novo, é que ele também, lá como no Notebook LM, ele também gera podcast, se você quiser ouvir ou quiser estudar sobre alguma coisa, ele gera. Então aqui, por exemplo, eu peguei alguns livros e ele começou a gerar. Ó. Lá tem criticação, lá. Então, não sei se vocês conseguiram escutar, né? Mas bem interessante essa questão, se você quiser gerar podcast para ir estudando o processo ou alguma situação específica. Ó, aqui, ó, já gerou o recurso extraordinário, tá? Presidente, né, tal. Gerou todo o recurso. Análise exauriente, papapá, tá gerando. Só que qual que é o problema do Minuta AI que eu não gosto? Vocês estão vendo que está gerando a peça completa? Eu não consigo construir a minha peça. Eu pego, ele gera a peça completa, aqui, ó. Não estou dizendo que são peças ruins, tá? Olha só, são peças bem elaboradas. Mas eu não consigo construir parte a parte. E eu gosto de construir parte a parte a peça. Certo? Respondendo, Jarbas, eu prefiro o Jusiá, tá, Jarbas? Eu prefiro que seja o Jusiá em jurisprudência. Não confio muito aqui no Minuta. Mas então, só para mostrar para vocês, vejam, o Minuta aqui, ele gerou uma peça completa com zero esforço. E aí você pode conferir, tá? Você pode vir aqui e editar diretamente, tá? Pode editar diretamente. E assim, ó, gastou crédito para 1 minuta. Mas desse eu quero, olha, ó, quero que você reescreva e reforce a questão da ausência de requisitos de admissibilidade e a ausência de, principalmente, a ausência de indicação da repercussão geral da matéria. Aí eu dou o comando aqui, tá? Ele vai gerar novamente a peça, com todas as alterações, e vai incluir aquilo que eu coloquei. Mas cada vez que eu dou um comando, ele gera toda a peça de novo. Não gasta créditos de ficar editando a peça. Essa é a parte boa. Então, eu, por exemplo, gerei uma peça, é 1 minuta. Ali dentro, quantas alterações eu fizer, isso não sai do meu saldo, é 1 minuta só, tá? Mas ele aí, ó, a ausência de repercussão geral, ele criou o item aqui, então ele é muito bom, ele refere, ele indica os números de eventos do processo, ele é muito bom. E vejam que aqui, ó, ele ficou bem completinho. Pode falar, doutor.
Jean, só uma dúvida, eu tenho que estar logado no Minuta IA para aparecer aquele acesso no EPROC ou não precisa? Para encaminhar direto, sim. Mas aquele acesso lá do Minuta IA, você tem que baixar uma extensão. Tá. Extensão Minuta IA EPROC. Você vem aqui, ó. E aí você baixa essa extensão, tá? Ó, eu já tenho instalado. E aí aparece lá para ti, tanto no PJI quanto no EPROC. Aparece nos dois, tá? Instalou a extensão, vai aparecer lá em cima no EPROC. Obrigado, já tá feito. Doutora Franciele, realmente, ela é bom para uma ferramenta de apoio. Tá? Eu gosto muito dessa ferramenta, eu acho ela bem legal. Tá? Mas, que eu digo, é uma ferramenta de apoio. Eu não gosto de criar peças prontas, eu gosto de desenvolver a minha peça. E aqui a peça já vem pronta. Se eu disser que ele vai fazer, ele vai fazer. E se eu não der as orientações corretas, ele deixa de fora certos assuntos. Então, aqui na hora de eu criar uma peça no Minuta IA, eu tenho que dar as instruções bem específicas para ele. É uma baita ferramenta, é muito legal, mas eu não gosto desse formato de gerar peça completa sem eu participar da construção. Mas cada um, tá, gente? É uma ferramenta que eu recomendo, é muito boa. O valor, se eu não me engano, é R$125 por mês para ter 100 minutos disponíveis por mês, vai renovando, e você não gasta do saldo para gerar podcast, de conversar com o processo. Você pode criar, por exemplo, arquivos na tua biblioteca e depois conversar com eles ou incluir eles para tirar dúvidas. Quer dar um parecer, tem que fazer algum tipo de comunicado, algum tipo de comunicado com base em algum fundamento. Então, botei manual de controle interno, né, controle interno municipal, terceira e segunda edição, para saber o que o Tribunal de Contas recomenda. Aí eu quero gerar um parecer com base nisso aqui, ele vai usar esses elementos do parecer, então tem uma coisa bem legal. Os bibliotecários também é uma forma de você criar alguns agentes personalizados, eu não me aprofundei ainda, mas são informações bem relevantes aqui na questão do Minuta AI. Então você tem que, se você gostou desse formato, eu recomendo que você use essa plataforma. Tá? Pessoal, estou acelerando porque estamos chegando no final do tempo. A outra plataforma que eu falei que eu estou construindo, e é do jeito que eu gosto, é a Eficiência AI. Tá? Em breve vai estar disponível, se alguém tiver interesse, se ela funcionar, obviamente. Né? Agora está fora. Que é a plataforma que nós estamos criando para construir as peças em partes. Tá? Então, eu gosto de construir em partes a petição, e aí ela me dá esse tipo de liberdade. Mas como está fora agora aqui, acho que o pessoal deve estar mexendo nela, então por isso que acabou expirando. Por fim, então, a questão da JUS-IA. Essa aqui também, eu acho, como eu falei, né, eu acho uma ferramenta indispensável para os advogados, porque ela vai pesquisar na maior plataforma que existe de jurisprudência do país. E, por este motivo, um pouquinho que eu perdi a minha pasta aqui. E por esse motivo, eu acho que todos os advogados deveriam ter acesso a ela. Deixa eu só abrir aqui. Por exemplo, assim, ó, eu posso usar ela tanto para pesquisa de jurisprudência quanto para redação de peças, tá? Posso fazer os dois, ela evoluiu para isso. Se eu quero, por exemplo, fazer uma pergunta, ó, tem aqui a questão de conversação. Não gostei muito, achei que ela erra e cita jurisprudência que não existe. Aqui ela está errando bastante, mas é uma funcionalidade nova que foi lançada há pouco tempo. Mas se eu usar aqui a opção fazer uma pergunta, tá? Ela ajuda bastante. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho uma pergunta, tá? Uma professora, servidora pública concursada, ficou 8 meses de licença médica. Agora que retornou, a prefeitura está negando seu direito à férias sob o argumento de que ela ficou mais de 6 meses afastada e por isso não tem direito a férias. Há algum fundamento na negativa? Ou essa negativa é ilegal? No JUS-IA, ele vai fazer uma análise bem aprofundada em cima disso aqui e vai me ajudar a achar jurisprudência. Tá? Vai me ajudar a achar jurisprudência que fundamente isso. Vejam aqui. Está pesquisando várias fontes, vão ver que já vai aparecer. Também, o que eu às vezes faço é isso aqui. Eu pego uma peça processual inteira, por exemplo, que eu fiz umas contrarrazões de embargos, jogo aqui
e digo, localize pelo menos 2 ementas, uma do STJ e uma do TJRS, para cada parte da minha petição. Cola a petição e deixo que ela vá e analise a minha petição e vai achar a jurisprudência para mim. Certo? Olha aqui, voltando à pergunta. Aí ela dá uma explicação, a luz do documento, conforme a orientação da STF, férias, o STF no documento do tema 221 determinou que dispositivos de lei, papapá. E aí, vejam que aqui tem os pontinhos, ó, cada lugar tem um julgamento. Aqui tem um comentário, o STF, o documento é altamente relevante, pois aborda tal, e aí tem a ementa. E aí, se tu quiser copiar essa ementa, simplesmente clica aqui, porque quando você assina o JUS-IA, você ganha a assinatura do JUS Brasil. Aí você vem aqui, ementa para a citação, copiar ementa e cola lá na tua peça. Barbadinha. Barbadinha, tá? E aí você pode ir seguindo, olha. Além disso, diversas decisões com o Tribunal de Justiça de São Paulo, Minas Gerais, aí tu clica aqui, ele te remete para qual decisão, ó, licença saúde, efetivo exercício, Gostei dessa ementa? Vou aqui, clico em cima dela, ementa para a citação, copiar e colar. Então você consegue ter uma segurança maior em copiar a jurisprudência aqui dentro. Certo? Voltando, aqui eu joguei a peça, tá aqui. Dentro do JUS-IA também, nós temos a opção de, no JUS-IA, que é fazer uma conversação com ele. Tá? Eu vou lá e vou colocar uma outra pergunta agora, vamos ver. Servidores públicos estatutários, concursados, que têm filhos com algum tipo de deficiência, têm direito à redução na jornada de trabalho? Se sim, precisa ter lei específica em cada município? O salário é reduzido proporcionalmente? Vou lá e pergunto. Aqui é uma outra opção de chat, onde a gente vai conversando e ele vai dando as respostas como se fosse uma conversa só com base na jurisprudência. Mas aqui eu acho que ele está falhando um pouquinho, está dando umas barberiadas aqui. Mas ele está dando respostas bem interessantes, tá? Às vezes ele tem julgados que ele cita que não existem. Se tu clicar aqui e conferir, não existe. Então essa parte aqui do JUS-IA não está muito segura ainda. Mas essa outra aqui tá legal. Olha aqui, ó. Joguei a peça, certo? Aí a peça, ó, do caráter manifestamente protelatório. O STJ reconhece. Aí ele me achou uma ementa para mim. Mera interposição de recurso de descabimento, papapá. Gostei. Ó, TJ também tem decisões. Então veja que para cada item da minha peça, ele achou uma do STJ e uma do TJ. Vejam. E aí eu jogo a peça e eu vou pedindo para o JUS-IA me dar fundamento jurisprudencial e depois eu copio e só colo lá dentro da peça. Muito bom para fazer isso aqui. Tá? E também, aqui, ó, já respondeu a pergunta, tá? Resposta, com certeza, sim, servidores públicos mesmo municipais têm direito à redução da carga horária, a remuneração não deve ser reduzida. Aí ele faz, ó, entendimento, tema 1097 do STF, com repercussão geral, não é necessária uma lei específica no município. Aí aqui colaciona decisões. A gente sempre tem que clicar para conferir para ver se existe ou não. Aqui, no caso, existe, né? Está aqui. Então, redução o salário não é reduzido. Tá? Então, ele respondeu as minhas perguntas. Então, também é uma plataforma muito boa para que eu consulte se tem ou não tem direito. Tá? Desculpa, não vi aqui. Franciele, lá no Minuto IA, fica salvo, sim, para eu poder voltar e refazer, sem problema nenhum. Sempre fica salvo o teu histórico de conversa. Não sei se era uma pergunta ou se era uma afirmação. Tá? Então, aqui, o JUS-IA é uma ferramenta muito top para a gente fazer este tipo de consulta. Tá, gente? Vamos ver se a eficiência voltou aqui, senão vamos... não está carregando. Essas seriam, pessoal, as plataformas que eu teria para mostrar para vocês. Tá? Alguém tem algum comentário? Alguma coisa? Estão cansados já, né? Já quase 11 horas aqui. Nos delongamos mais do que 1h30. Mas eu não sei se consegui, pessoal, mostrar para vocês algumas das plataformas que eu uso, como que elas são utilizadas, certo? E quais as formas que nós podemos otimizar o exercício da advocacia no dia a dia. Então, abra a palavra aí para quem queira fazer alguma manifestação, alguma consideração, fique à vontade. Doutores que participaram aí, fiquem bem. Eu sugiro, Jean, boa tarde a todos, bom dia a todos, desculpa.
eu sugiro que você coloque na tua plataforma todos esses meandros aí que venham a ser facilitados para os advogados. Que, na verdade, seja uma plataforma mais voltada para a advocacia. Não, a Vai ideia ter bastante sucesso pelo conhecimento que tem passado aí. Não, agradeço, doutor. A ideia é colocar todas essas funcionalidades, né, aos poucos a gente está implementando, são coisas bem complexas, mas tem muita coisa, por exemplo, do Minuto IA, que eu acho muito bom, e, claro, dá para utilizar muita coisa ainda. Eu acho que falta uma comunicação entre com a minha equipe aí para deixar lá no ar, para eu poder fazer a demonstração para vocês, mas isso aí deixa para outra hora, sem problema nenhum. Mas a ideia é, sim, implementar essas funcionalidades para ficar muito prático. Interligar elas, né? Isso. A ideia é integrar, com certeza. Obrigado pela sugestão. Doutor Jarbas. Primeiro, né, Jean, te parabenizar pela exposição, dizer que é um prazer te rever, né? Tanto tempo, colegas de especialização em processo civil lá no longínquo 2012, 2011. Igualmente, doutor, obrigado. Tantas caras conhecidas aí mesmo, estando um pouco longe da nossa Frederico Westphalen em Iraí, a gente está sempre acompanhando os colegas. E dizer que hoje, né, doutor Jean, eu acho que os colegas vão concordar com isso, não tem como a gente se afastar disso, né? É uma coisa que chegou para ficar. É óbvio que tem que ter alguns cuidados. Eu até ia fazer uma pergunta sobre jurimetria, se a gente teria alguma plataforma específica para jurimetria, mais com relação ao relator, quem vai julgar, né, mais específico ainda do que ser um tribunal, porque é muito importante hoje, né, a gente saber como aquele juiz, aquele desembargador, né, entende determinada matéria que nos ajuda muito a formular os nossos recursos. Não sei se tu tem alguma plataforma com relação a isso, e também, eu coloquei de estudar isso há um tempo, na criação de robôs, né, e aí para a questão de gestão de escritório mesmo, que a IA não veio só para nos ajudar na formulação de peças, mas também para conseguir gerir, e também a gente sabe, né, que hoje em dia a questão do custo do escritório é muito elevado, e a gente com poucos valores, aí vamos pensar que se gaste R$500, a gente está tendo alguns funcionários que vão trabalhar 24 horas por dia, né? A gente não vai ter que praticamente, né, ter estresse nenhum, a não ser ter que corrigir as peças. E perguntar para os colegas se eles já conseguiram fazer esses robôs, respondem e-mails, respondem WhatsApp, eles têm experiência nesse sentido já. Sobre a questão da jurimetria, tem um colega, se eu não me engano, do Maranhão, que está desenvolvendo isso lá para o tribunal, é um servidor do judiciário de lá. Ele está desenvolvendo isso porque, como ele trabalha na assessoria, como ele é assessor de desembargador, ele até estava demonstrando que não tem como ele assessorar o desembargador num acórdão sem saber o entendimento dele ou a mesmo da Câmara. Então ele está desenvolvendo isso porque ele realmente encontrou essa necessidade de estar desenvolvendo uma ferramenta para o tribunal deles. Não vou confirmar se é do Maranhão, mas estamos ansiosos, né, porque a gente quer entender como que ele está fazendo, para nós podermos ver se tem como implementar isso. Não tenho isso ainda, e também não fiz o teste no Josiá se ele busca por julgador. Eu acho que ele não tem essa opção de buscar por julgador. Sobre robôs, eu já fiz um monte de robô. Eu tenho assim, como digo, o que eu passei para vocês hoje eu quase não uso. Eu vou ali, comer o botão direito, clicar, e aí as coisas acontecem, né? Então eu trabalho, mas claro, isso envolve a questão de programação, questão de uso de APIs, de plataformas um pouco diferenciadas, de você criar, fazer as inteligências artificiais conversarem entre si, gerar relatórios específicos. Então, como procurador, aqui a demanda lá é muito grande, e em razão disso e da falta de pessoal, a gente acaba criando outros mecanismos para conseguir suportar essa demanda e vai criando. Então eu já criei muitos robôs, robô que acessa e-mail, robô que gera relatório de processo, que transcreve gravação automático, tudo, sabe? Então eu tenho, sei lá, um monte de robôs já criados aqui, tudo com código, né? Sem, assim, plataformas específicas, tudo em código Python que eu acabo gerando. É uma demanda que as pessoas não param para pensar, né, doutor, de robôs de gestão do escritório. Tem algumas plataformas que são absurdamente caras, que ajudam a fazer isso, mas eu digo para ti, assim, ó, com quase de graça a gente consegue fazer isso.
só depende de um conhecimento e de saber a demanda. Eu fiz os meus robôs para a minha demanda, para a demanda da minha equipe aqui, e eles têm sido fantásticos, né? Então, para quem é procurador, pode usar de município, pode usar muitas das coisas que eu criei, que eu estou desenvolvendo aqui. Algumas coisas talvez seriam úteis também para escritórios de advocacia, mas nós temos que ter a realidade diferente. E o segredo hoje, né, de você criar robô é a personalização. Na verdade, os robôs têm que se adaptar à nossa rotina, não nós nos adaptarmos às rotinas dos robôs. E eu acho que o TJ ainda está um pouco limitado com acesso aos processos. Então, a Minuta AI tem um acesso diferenciado, que já tem uma parceria firmada com o tribunal, tanto que ofereceu o sistema, o próprio judiciário usa o sistema do Minuta AI. Mas, assim, por que eu vou te dizer? Eu comecei a gerar meus robôs sem saber nada de código. Peço para IA, olha, eu quero uma coisa assim, é possível? Como é que faz por código? Me ensina aí, me dê um passo a passo. E ela foi me dando um passo a passo, fui gerando e fui criando. Até podemos um dia, se o doutor quiser, sentar conversar com mais calma aí, como é que é por prazer, eu ensino aí, tá? Mas eu não conheço uma ferramenta ainda que faz o filtro por desembargador, de tribunal, e a questão do robô é muito particular, né? Mas existem os macetezinhos aí que eu posso te passar aí, que vai ser bem interessante. O Renan, obrigado, Renan. Espero que tenha colaborado mesmo. Última pergunta. Você acha importante alimentar o cérebro Gemini chatbot com decisões, sentenças, acordos baseados na área de atuação do advogado? Olha, dependendo sim. Tá? Dependendo sim. Eu não alimento com doutrina. Eu prefiro botar livros lá dentro e eles me ajudam a trabalhar com livros, e os meus robôs, eles fazem pesquisa na internet, como o Perplexity. Então, como eles trabalham em várias etapas, uma etapa ele consulta os livros, outra etapa ele faz pesquisa na internet, em determinados sites, outra etapa ele faz uma análise X. Então, eu gosto de trabalhar assim, sabe, não saber como que aquela peça foi criada. Criou a peça, de onde é que veio isso aqui? Eu gosto de entender todos os elementos que foram utilizados, porque eu tenho responsabilidade como advogado em assinar uma petição. E uma peça pronta como o Minuta AI me deixa um pouco inseguro. Tudo bem, é muito bom, é excelente, mas o sistema que eu trabalho, que eu desenvolvo, é trabalhar por partes. O Cima também sabe qual plataforma que eu trabalho bastante, sabe, conhece o meu método de trabalho nesse sentido, tá? Então, cada um tem um jeito, não existe a melhor IA, né? Então, assim, Renan, se tu acha interessante, Renan, mete bala, tá? Mas, às vezes, você pode engessar a IA nesse sentido. Tem que ter esse cuidado, certo? Simone, obrigado pela gentileza. Se tu tem dificuldade em gerenciar a procuradoria, bem-vinda, você se tornou uma procuradora. Tá? Quem é procurador ou assessor jurídico do município não tem essa dificuldade, é porque não trabalha, então é normal. Sobre questão da monitoria, a gente pode trabalhar sim, tá? Porque nós temos o grupo da advocacia pública, a gente pode combinar, eu já fiz isso com a Alpestre ali, com o pessoal da prefeitura de Alpestre, que eu também trabalho por lá, a gente pode pensar alguma coisa, até o pessoal do Palmitinho também, o doutor Fabrício tinha comentado alguma coisa, fico disponível aí para a gente marcar uma troca de figurinhas aí, tá? O que mais, pessoal? Seria isso? Alguma ponderação? Jean, parabéns. Parabéns para a OAB também proporcionar para nós, advogados, e utilizando essa situação, né, de reunião online, tecnologia, acho que veio para ajudar a gente. E quando as pessoas falam que vai tirar emprego, vai tirar lugar, calmem, tem lugar para todo mundo, até para a situação aqui, né? Apresentar, ensinar, muito bacana. Bacana ver toda a galera aí, porque tem muita gente que a gente não encontra, né, no dia a dia. Mas parabéns mesmo. Eu eu penso que tem que proporcionar mais ainda essa tua fala aí com a gente, né? Para que o que você sabe é bacana passar. Parabéns por proporcionar isso novamente, tá? Um abraço a todo mundo aí. Obrigado, doutora. Muito obrigado. A gente tem que se ajudar, né, pessoal? Se a gente não se ajudar, quem é que vai ajudar a gente? E só para comentar, já, o teu colega aqui, o Marcos, né, que é a primeira turma de Direito da URI, né? Acho que são 28, 26 anos, enfim. É uma das pessoas que
assim, para ele é tudo novidade, muito mais do que para os jovens que estão vindo, do doutor Cima e também que é dos antigos, né, doutor? Isso. Nos formamos juntos. E eu estava conversando com ele agora, falei para ele, vem aqui espiar, porque ele estava trabalhando, mas assim, como vem proporcionar a facilidade de nós termos tempo também para nós. Porque a advocacia é uma coisa tão que suga, né? E tu chega num momento da vida que tu quer se aposentar e dizer, chega, gente, por favor. Mas essa situação da IA vem para proporcionar para nós também, né, sabendo utilizar, esse tempo para a gente, né? Nós que estamos com filhos já adolescentes, já morando fora, quero viajar, Isso assim, só vem para ajudar a gente a se saber usar, saber utilizar, né? E aí também, claro que a gente tem que estudar, né, Jô? Tu sabe o quanto tem que se dedicar a esse assunto para saber utilizar, mas é muito bacana, assim, as experiências que a gente vai tendo, né, nesse tempo aí de advogados. Eu, quando abri meu escritório, o meu computador era mais evoluído. Ele imprimia junto, digitava e ia imprimindo. A máquina de escrever? Era uma máquina de escrever. Então, se a gente não for se atualizando, e graças à sabedoria do Jean aí, que nos ajuda, nos quebra mais galho que macaco gordo, né? E essas coisas, se você não evoluir, você fica de fora. Sem chance. Muito obrigado, gente. E obrigado à OAB que nos proporcionou isso. Obrigado, doutora Karina, doutor Cima. O doutor Rogério espiando lá, só eu da vi, butuca, né, doutor Rogério? Doutor Rogério na bituca. Obrigado aos colegas pela paciência. É sempre um prazer conversar, é um assunto que eu gosto muito. E acho que o conhecimento tem que ser dividido, compartilhado, porque nós também não nascemos sabendo. Alguém nos ensinou, alguém compartilhou alguma coisa conosco, e se a gente puder compartilhar, puder ajudar, entre nós, colegas advogados, entre tantas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, o Rogério, o Rachael, agora estou vendo vocês aí, tudo bem? Então é muito gratificante. Espero ter colaborado com vocês, e como eu falei, não foi um treinamento, foi uma explanação de alguns pontos específicos que podem ajudar vocês na prática da advocacia que a gente já usa, e são plataformas que, vai ter um custo mensal, mas você não tem que ver como custo, tem que ver como investimento, certo? Então, muito obrigado a todos, agradeço, devolvo a palavra aí para a nossa presidente, doutora Bruna. Doutor Jean, colegas, um privilégio, né, podermos nos reunir hoje, nessa manhã de aprendizado, numa troca de experiência fantástica. Doutor Jean, nós não tínhamos dúvida, né, que seria uma palestra excelente, mas você ainda conseguiu nos surpreender. Foi realmente fantástico, acho que a oportunidade de aprendizado, de troca. Eu confesso que eu estou quase ali já do time do Dr. Marcos ali, não sou muito leiga no assunto, tem uma certa resistência, né, e a questão da falta do conhecimento. A gente resiste àquilo que a gente não conhece. Quando a gente começa a conhecer, a entender, a aprender, a gente vê que é possível utilizar com responsabilidade, com ética, com comprometimento, né? Jamais vamos deixar de lado o nosso dever, a nossa responsabilidade enquanto advogados, de revisar, de dar o nosso toque nas peças, a nossa pessoalidade, porque é a nossa assinatura, a nossa responsabilidade, é isso que nos diferencia. Então, acho que, sem dúvida, a gente consegue utilizar a inteligência artificial com responsabilidade. E eu acho que isso hoje nos trouxe exatamente isso, né? As opções estão aí e cabe a cada um de nós aprender cada vez mais, saber utilizar, para que a gente possa dar aí um bom andamento na gestão dos nossos escritórios e auxiliar no nosso trabalho ali dentro do que é realmente possível, viável, ético e responsável. Muito obrigada, doutor Jean, pelo teu conhecimento, por dividir aqui conosco de uma forma voluntária, né? Eu acho que muito bacana isso. É isso que faz aí da nossa rede de colegas a valorização da nossa classe, o nosso coleguismo. Muito obrigada, sem dúvida, teremos que fazer outra. Já coloca aí na tua agenda, quando tiver uma nova disponibilidade, precisaremos mais um bate-papo, porque foi realmente fantástico e deixou a gente aqui com várias pulguinhas atrás da orelha de aprender mais e dialogar mais.
Muito obrigada, agradeço aos colegas, a nossa gestão tem exatamente esse comprometimento, assim como as anteriores, de divulgar, de trazer conhecimento. Eu acho que o conhecimento, o aprendizado é o caminho, né? Nós, enquanto advogados, somos eternos estudantes, a gente não pode parar de se atualizar. E aí eu acho que levar esse conhecimento, esse diálogo com os colegas, essa construção, é fundamental, e no que depender da gente, a gente vai buscar proporcionar mais vezes isso, até porque o fórum aí foi fantástico, o pessoal se engajou, então a gente sabe que realmente isso é possível, né? É bacana para a gente colaborar aí no nosso trabalho. Obrigada pela participação de todos, contem com a OAB, e muito obrigada, doutor Jean, muito obrigada pelo teu conhecimento, foi fantástico mesmo, muito obrigada. Perfeito, obrigado, presidente, obrigado a todos, obrigado à OAB, aos colegas da Advocacia Pública que recomendaram essa palestra, e foi um prazer, pessoal. Obrigado. Precisando, presidente Bruno, estamos sempre às ordens aí para o que precisar. Um abraço a todos, obrigado pela paciência e, quem sabe, até um próximo encontro. Um abraço, gente. Tudo de bom. Tchau. Vai ser uma cama aqui.